Olá, queridos! Aula de Geografia do segundo ano, aula para os alunos da tia Yasmin e tia Catarina. Hoje é sexta-feira, dia 10 de julho de 2020, e hoje nós vamos falar de um tema bem diferente, que vocês ainda não viram, mas que eu tenho certeza que vocês vão aprender rapidinho, tá ok? Representando diferentes espaços. Vamos lá? Vamos entender o que é isso? Bom, os espaços podem ser representados de diversas formas. A tia trouxe alguns exemplos para vocês. Através de fotos, de maquetes, desenhos, mapas, plantas baixas e projeções. Os dois exemplos que a tia trouxe nas imagens são mapas, que é a imagem de cima, e a imagem de baixo é uma representação de um espaço através de uma maquete. Vocês já conhecem maquete, porque vocês já viram em alguns trabalhos de Maria Montessori. E os mapas vocês também conhecem por causa do Google, certo? Existem equipamentos específicos para algumas representações. Olha, o primeiro que a tia trouxe foi o planisfério. Olha o tamanho dessa imagem. Ele vai mostrar todo o planeta de uma maneira diferente, mostrando os continentes, para que vocês possam entender onde fica a África, a Europa, a Ásia, a América, a Antártida, certo? E onde se concentram, onde ficam os oceanos também. Já no globo terrestre, você tem uma noção diferente do planisfério. O planisfério, geralmente, você vê a imagem do planisfério. E o globo terrestre, você até encontra em algumas lojas para vender. Essa bolinha aí, que a gente chama de planeta Terra, você pode circular ela, né, dar um toquezinho nela, e você consegue ver num giro total todos os continentes e onde ficam todos os países. Também temos o mapa mundi, que também é visto através de imagem. Também temos a noção exata de onde são os países, os oceanos e até mesmo os continentes. Agora a gente vai falar, a gente acabou de falar sobre as formas de representação do planeta Terra, como a gente pode ver, como a gente pode entender o planeta Terra. É importante definir qual é a forma mais adequada para representar um determinado espaço. Bom, o que isso quer dizer? Dependendo daquilo que você vai estudar ou daquilo que você quer saber, você vai usar um dos três modos de representação que a tia trouxe, que pode ser o mapa mundi, o planisfério ou mesmo o globo terrestre. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a cartografia. Alguém já ouviu falar sobre isso? A cartografia é a ciência que estuda a preparação, a interpretação e a organização de mapas. O mapa é um modelo reduzido de um lugar. É uma forma de representar a realidade de um lugar. Então, quando você não está naquele local, ou mesmo você está e quer entender aquele local, você pode estudá-lo, pode entendê-lo através de um mapa. As pessoas no passado representavam os mapas nas paredes das cavernas, em placas de argila, em peles de animais. Eles os desenhavam para representar as características de um lugar. Eles não sabiam fazer um mapa, mas eles representavam ali, por exemplo, naquele local tinham animais que poderiam tirar a vida deles, naquele local tinha muita fartura de comida, e assim eles conseguiam desenhar, na época das cavernas, os mapas dos locais por onde eles passavam. Esses mapas frequentemente não possuíam alguns detalhes e informações mais claras para melhorar sua precisão,
como tem hoje os mapas atuais. Os mapas servem para nos orientar, assim como os pontos cardeais e os pontos de referência. É por meio deles que conseguimos chegar a diversos lugares. Antigamente, eles eram bem diferentes dos atuais. Então, a tia trouxe duas imagens. Uma de um mapa de Portugal, no tempo do descobrimento do Brasil, e outra de um mapa atual de Portugal. Viu como a diferença das imagens? Você consegue perceber que na imagem do mapa atual você entende cada local e o nome de cada local. Naquela época, como eles ainda não tinham definido muito bem o que eram mapas, ficavam meio confusos os mapas, mas hoje em dia a gente tem assim, uma variedade de tecnologias que nos permitem ter mapas muito bem detalhados. Nos mapas encontramos informações importantes sobre elementos naturais e humanos, que são representados por meio de caracteres específicos, tais como títulos, legenda, escala, símbolos, orientação espacial e planta baixa. É meio confuso, né? Mas calma, não fiquem nervosos. A gente vai falar de um a um agora para vocês entenderem. Vamos lá, vamos estudar um pouco cada parte dos mapas. Olha lá, título, legenda, escala, símbolos, orientação espacial, que é a rosa dos ventos, e data. Nessa imagem a tia trouxe onde fica cada símbolo desse, para vocês entenderem como é feito o mapa, certo? Então lá em cima nós temos o título, no cantinho direito nós temos a posição geográfica, mais para baixo as coordenadas, escala numérica ou gráfica e a legenda, que é muito importante nos mapas. A posição geográfica lá em cima quer dizer mais ou menos a rosa dos ventos, tá bom? Olha ela aí. A rosa dos ventos geralmente localiza-se no canto superior ou inferior dos mapas, indicando as direções para que possamos lê-los. Essa daí é a base de todos os mapas. Nós precisamos ter a rosa dos ventos para nos indicar qual direção devemos ir ou qual direção o mapa ou aquele local está. Olha como ela é dividida. O norte lá em cima, sul vai lá para baixo, oeste para o seu lado esquerdo, o leste para o lado direito. O nordeste vai ficar entre o norte e o leste. O sudeste vai ficar entre o leste e o sul. O sudoeste vai ficar entre o sul e o oeste. E o noroeste entre o oeste e o norte. Então a tia fez ali as coresinhas para vocês entenderem cada pontinho da rosa dos ventos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os símbolos. Os símbolos têm a função de informar os elementos que compõem o mapa. Então, quando a gente olha o mapa e vê um símbolo que pode ser igual ou um pouquinho diferente desses, a gente consegue entender que naquele ponto existe uma característica ou um ponto específico. Por exemplo, no símbolo vermelho, nós temos o ponto do Wi-Fi. Então, nós sabemos que naquele ponto nós temos Wi-Fi. O símbolo verde pode dizer que é o restaurante. O símbolo rosa quer dizer que tem um supermercado. O símbolo amarelo vai te indicar que aquela área ali é uma área de aeroporto. O símbolo azul mais escuro te diz que é uma área residencial ou propriamente uma casa. E assim vai, tá bom? Vamos falar da planta baixa. A planta baixa você consegue vê-la geralmente de uma posição onde você não entende o que especificamente aquele mapa está dizendo, mas você consegue entender as ruas,
se tem praias, oceanos, se existe um local onde tenha residências, área verde, avenidas e etc, certo? Lá embaixo no cantinho da planta baixa, olha, vocês estão vendo a rosa dos ventos? Ela que vai indicar, por exemplo, que o oceano, que é mais clarinho, está mais para a região oeste. Ali, ó, as ruas está mais para o sul do mapa. E assim vocês já conseguem direcionar onde cada espaço está, tá bom? O título vai informar o que se pode obter daquele mapa. Então, nesse exemplo, o título é Mapa do Brasileirão. Nós vamos falar dos títulos que os times possuem e quais são as regiões onde mais tem vitórias e menos tem vitórias. Então, o título desse mapa vai ser Mapa do Brasileirão. O próximo, a legenda. A legenda é muito importante porque indica, por meio de cores, sinais ou preenchimentos diferentes dados sobre os mapas. Por exemplo, em geral, o mapa climático do Brasil tem cada tipo de clima representado por uma cor diferente. A legenda é que indica o que cada cor representa. Então, olha lá, nós temos o roxinho, que vai falar que no sul do Brasil predomina o clima subtropical. Nós temos o verdinho, que vai dizer que no litoral do nosso Brasil o que predomina é o clima tropical litorâneo e assim vai, tá bom? A escala, por sua vez, é feita para que a gente saiba em quantas vezes o espaço real foi diminuído para ser representado. Então, ó, nós temos tanto a escala para saber o tamanho, quanto a escala para saber a distância. A tia trouxe uma imagem sobre a escala de distância. Então, a gente está dizendo ali na imagem que de Madrid para Sevilha, ou para Valência, ou para Alicante, mais ou menos nós temos aquele gráfico lá embaixo onde está escrito escalas, está dizendo ali mais ou menos a distância de Madrid para essas cidades, tá bom? A data é de grande importância, pois os espaços estão em constante transformação. Lembra quando a gente falou dos dias atuais e dos dias antigos? Então, ali o mapa, quando ele tem uma data, a gente consegue entender que houve uma transformação, que houve um desgaste, ou mesmo que aquele local ou aquele espaço passou por uma atualização. Pode ser feita pelo homem ou mesmo pela natureza. Então, olha, esse mapa que a tia trouxe, ele diz lá em cima, olha, esse mapa foi feito em 2018. Bom, esse é um conteúdo extenso, mas que não é tão difícil. Por isso, a tia vai pedir para que vocês leiam com bastante atenção o livro de geografia, nas páginas 76, 77, 78 e 79, para entender mais um pouquinho tudo isso que a tia trouxe para vocês. E depois, com calma e devagar, vocês vão realizar as atividades da página 80, 81 e 82. Tenho certeza que vocês vão ficar craques em representação de espaços através de mapas, tá bom? Beijos e fiquem com Deus!